Glória a Deus. Meus irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, bom estarmos juntos para louvar e exaltar o nome santo do Senhor João Viana, senhora sua esposa, pastora Jaqueline. Obrigado, amigo, pelo convite. Para mim é um prazer poder lhe rever, poder estar junto para somar o Senhor. Obrigado por essa oportunidade, pastor Jefferson Alves e cantor Jefferson Alves. Obrigado pela comunhão. Nós guardamos boas lembranças, né? Os demais pastores, pastor Josa e pastor Adriano, né? Pastor Caio, Deus abençoe as pastoras, a igreja. Nós louvamos a Deus por essa noite. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no texto que foi escolhido para esse congresso unificado de homens e mulheres, que está na carta que escreve Paulo aos Efésios. O capítulo é o de número 6. E nós vamos ler dessa feita, meus irmãos, o texto que foi escolhido. Ela está no versículo de número 11. No entanto, a leitura plena, ela vai de 10 a 20, mas a fim de que ganhemos tempo, nós vamos ler apenas o texto ali que é do tema. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Eu também louvo a Deus pela companhia da minha família. Está comigo a minha esposa, a pastora Regina, o meu filho Isaías e a minha filhinha Isabela. Vocês são bênção. Eu ganhei mais coragem quando eles vieram comigo. Glória a Deus. A liderança das mulheres, a liderança dos homens, parabéns. Pastor João, o senhor está de parabéns. Igreja avivada, animada, e nós estamos felizes de estar aqui cooperando. Pastor Roberto, a pastora Bia são amigos, são referências aqui nesse município, no Brasil, dado o trabalho que tem feito. Para nós é uma alegria estar aqui junto com a família Ebenezer e poder louvar a Deus juntos. Podemos ler a palavra, meus irmãos? Efésios capítulo 6, versículo de número 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pode tomar o seu assento. Eu quero rapidamente entregar um livro ao meu amigo pastor João Viana. Há um tempo atrás eu me dediquei para escrever esse conteúdo, texto recebido. Hoje as principais atividades, e eu penso que um cuidado que um pastor tem que ter é com as traduções bíblicas. Os irmãos estão sabendo que estão inovando, né? A NAA agora saiu suprimindo alguns textos, minimizando algumas questões que para nós são caras, né? Da família, da paternidade, da bigeneralidade de homem e mulher, que nós não abrimos mão disso. E eu tive um tempo atrás o prazer de escrever a respeito do texto recebido. O texto recebido é o texto que dá base para todo o Novo Testamento, especialmente o texto que a gente chama de texto recebido, e aquele que marcou toda uma geração, trazendo a Bíblia de Tiago, King James e todas as principais traduções bíblicas fidedignas que a gente tem hoje. Então, eu trago para o senhor essa lembrança, e se porventura alguém no final quiser adquirir, a minha filhinha Isabela vai estar ali na saída, custa apenas 30 centavos. 30 centavos cada página. Então tem 100 páginas, está R$30 hoje na promoção. Deus abençoe, amigo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos um desafio nesse texto. Temos um desafio. E eu quero pedir a sua atenção para que nós possamos olhar o que Paulo está dizendo. Como sabemos, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso em uma prisão domiciliar, ele tem alguma liberdade, mas está preso em Roma. E nesse período de aproximados 2 anos, ele escreve algumas cartas, das quais a carta à comunidade dos Efésios é essa que os irmãos escolheram para esse tema. E toda a carta ele trata de alguns assuntos importantes. Ele trata do poder do evangelho, ele trata do modo como a cruz e Cristo como base, pedra angular de sustentação da igreja, ao mesmo tempo como cabeça da igreja, base e topo da igreja. Ele une pessoas, ele une judeus com gentios, ele derruba a parede da separação e ele estabelece um povo único chamado igreja. Ele trata da unidade da igreja, ele trata do modo como um homem deve se comportar, o modo como uma mulher deve se comportar, o modo como um esposo deve se comportar, o modo como uma esposa deve se comportar, o modo como pais devem se comportar. Ele trata do modo como filhos devem se comportar, ele trata da estrutura da família, ele trata dos trabalhos, do modo como o patrão deve tratar o funcionário, o modo como o funcionário deve tratar o patrão. Ele trata da estrutura social exemplar, dando exemplos
do modo como a igreja deve se comportar, não só dentro do templo, mas na sociedade. E ele trata, de repente, de uma guerra. Ele sai de orientações e ele fala de uma guerra estabelecida e que muitos de nós não nos damos conta dela. E que muitos, nesses dias, não se dão conta que participar de um congresso, que organizar a igreja, que evangelizar, que cantar, que pregar, que vir ao culto, nesses dias é uma guerra, é uma batalha travada. E que nós só vamos vencer, como o pastor que me antecedeu já deixou claro, nos organizando para nos revestir de toda a estrutura espiritual que Deus tem para nos dar. Então eu desejo, olhando para esse texto, lhes mostrar alguns detalhes. Se você pode, com a sua Bíblia aberta, eu quero lhe mostrar alguns detalhes desse texto e algumas expressões que se repetem. Paulo ele vai fechar a carta falando de uma guerra. Estava muito bom o assunto, ele enalteceu a Cristo, ele colocou Cristo em alto, elevado lugar, ele falou que o Espírito Santo é muito melhor do que qualquer festa, ele falou que buscar o Espírito Santo é muito melhor do que qualquer bebida, de qualquer tipo de diversão, de qualquer outra atração. Buscar o Espírito Santo é muito melhor. E chega, de repente, no final da carta, ele lança um alerta, uma placa vermelha de um cuidado. É como se ele colocasse assim: pare agora e preste atenção e dê muita atenção em tudo aquilo que você já ouviu, porque há uma guerra. E como o pastor que me antecedeu dizia eu há pouco, se você não estiver atento, é possível, é muito possível, que muitos fiquem pelo meio do caminho. Pastor Jefferson Alves, como pastor, o senhor sabe que nós estamos vivendo um tempo difícil. Muita apostasia, pastor Josa. Pessoas voltando atrás, pessoas retrocedendo. Líderes, pastor João, que deveriam ser referência, eles têm se tornado escárnio. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Mas tem crente brincando de ser crente. Tem crente brincando de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele não dorme, ele não cochila, não pestaneja, e especialmente ele tem um poder que sobre a nossa humanidade está provado em toda a Bíblia, desde o princípio até a concretização que João viu, ele tragando muitas pessoas. E João, no grande ato da revelação do Apocalipse, ele disse, ele sabe que o seu tempo é curto. E porque ele sabe que o seu tempo é curto, ele está batalhando para impedir o progresso da igreja. Mas eu estou nessa noite para pregar uma igreja que não veio aqui para se revestir, mas veio para ser lembrado de um revestimento que já foi lhe oferecido quando você entregou a sua vida a Jesus. Mas de Bíblia aberta, eu desejo lhes mostrar algumas coisas que apresentam-se nesse texto. Versículo 10, o apóstolo dá uma ordem. Aqui nós temos verbos, pastor João, que são chamados de verbos imperativos. Verbos imperativos não são sugestões. Ele não é um conselho que se você quiser seguir, você siga. Se você não quiser, não. São ordens. Verbos imperativos são determinações da parte de Deus. Ainda que dentro da nossa humanidade, as pessoas escolhem querer seguir ou não. Mas um cristão inteligente, ele sabe que ele deve seguir todas as recomendações. Versículo 10, primeira recomendação é fortalecei-vos. Em quê? No Senhor e na força do seu poder. O próprio versículo 11, ele tem o verbo revestir. Revesti-vos, e ele diz de quê? Se você pode, acompanhe ainda comigo, ele vai dizer da necessidade de você estar firme. Então, o versículo 11, ele vai usar a expressão para que possam estar firmes. Tem que estar firme. Versículo de número 13, ele vai usar a expressão firmes, ficar firme. E o versículo 14, ele vai mais uma vez usar a expressão firme. Sabe por quê, irmãos? Porque todo começo da caminhada cristã ele é fácil. Agora, conforme os anos vão passando, muitos vão deixando aquele primeiro revestimento. Eles vão no meio do caminho entristecendo, se enfraquecendo, se desanimando-se, mas nessa noite Deus veio te lembrar, nesse evento marcado para dizer, revestimento é coisa do dia a dia, revestimento é coisa diária, revestimento é coisa que se deve ter em todos os instantes da nossa vida, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Mas se nós brincarmos de nos revestirmos, o inimigo tende a tentar nos tragar. Então perceba que aqui a gente tem ordens, seja fortalecido e se revista. A pergunta que nós poderíamos fazer para o texto é: como nos revestir? Você pode me ajudar a pregar e pergunte primeiro para você mesmo: como eu posso me revestir?
A Bíblia explica a Bíblia, pastor João Viana, a Bíblia explica a Bíblia. Aqui, Paulo, ele fala da armadura, e ele vai explicar a armadura, mas antes de Paulo falar do revestimento de um tipo de armadura, Jesus já havia dado anúncios de que a igreja precisaria se revestir de algumas ações, deveria se imbuir de algumas responsabilidades. Veja comigo o que diz Jesus em Lucas 24:49. Jesus disse: olha, eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Porém, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então, o primeiro revestimento que a palavra me autoriza a dizer que nós não podemos prescindir dele é o revestimento do Espírito Santo. Nós ainda somos uma igreja pentecostal, nós ainda somos um povo que crê que o Espírito Santo é quem conduz o louvor, que é quem conduz a palavra, que é quem conduz a oração, que é quem conduz a evangelização. Nós ainda cremos em Jesus, nós cremos que ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e enviou o seu Espírito para convencer o homem dos seus pecados, da justiça e do juízo, e acima de tudo, prepará-los para o grande dia do arrebatamento. Então nós não podemos esquecer desse revestimento, ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. Então, dentre as muitas armaduras, eu penso que a primária é ser cheio do Espírito Santo. A igreja primitiva, antes, pastor Josa, de Jesus orientar que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, eles tinham uma atitude. Depois do Pentecostes, a igreja cresce avassaladoramente. A igreja avança. Depois do Pentecoste, o número de 12 passa para 120, 120 vai para 500, depois vai para quase 3.000, depois para quase 5.000, e de lá para cá o número só tem aumentado. O IBGE saiu com a estatística tentando menosprezar o crescimento da igreja, dizendo que a igreja não está crescendo, mas sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Que a cada dia tem pessoas sendo entregues ao Senhor, que a cada dia, quando a igreja abre os seus lábios para anunciar a Jesus, tem pessoas se rendendo a Jesus, tem joelhos se dobrando a Jesus e tem pessoas confessando o nome de Jesus. Então, ser revestido do Espírito Santo é uma responsabilidade. Romanos, capítulo 13, versículo de número 14, o texto vai dizer: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, não tenhas cuidado da carne e das suas concupiscências. A cada dia, irmãos, a nossa maior referência é Jesus. No meio do caminho, nós vamos recebendo, pastor João Viana e pastores, títulos que são títulos funcionais. Mas sabe um título que cai bem para todos nós, líderes? É de co-pastores, porque nós já temos um bom pastor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 20, ele vai dizer: e nós temos um grande pastor, ele é o grande pastor e ele é Jesus. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz: nós temos o sumo pastor, o grande pastor. Então nós temos que nos revestir do exemplo de Jesus, olhar para Jesus, nos referenciar em Jesus. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12, vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranháveis misericórdias, benignidade, humildade, mansidão e domínio próprio, que é longanimidade, que é essa característica do fruto do Espírito que está em Gálatas 5. Então, talvez você está pensando nessa noite: como é que eu vou me revestir? Primeiro, sendo cheio do Espírito Santo. Depois, tomando o exemplo de Jesus. Depois, tomando algumas atitudes simples, como santos, como amados, como pessoas de misericórdia. A igreja não pode esquecer essa característica da misericórdia, de bondade, que é benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Veja o que diz Colossenses 3:14. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor. Hoje é uma noite de nos lembrarmos dessas pequenas marcas: misericórdia, humildade, amor, que é a marca da igreja. Jesus escrevendo, pastora, a João, e João registrando, na verdade, a fala de Jesus, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nesse congresso unificado é uma noite de Deus gerar comunhão. Essa é uma noite de Deus apagar mágoas. Essa é uma noite de Deus não permitir que as raízes de amargura brote no seu coração. Essa é uma noite de perdão, porque se houver em nós mansidão, humildade, longanimidade, domínio próprio, frutos do Espírito, ações do fruto do Espírito, é certo que nós estaremos com a cobertura. Veja ainda 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 5. 1 Pedro 5:5.
Semelhantemente, vós jovens, sede vós sujeitos aos anciões, sede sujeitos aos outros e revestivos de humildade. Eu sei que o congresso é para homens, é para mulheres, mas nós precisamos de pessoas humildes na casa do Senhor. E humildade não tem nada a ver com a forma como você se veste. Humildade tem com a característica de Jesus. Ele diz: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Nós vivemos um tempo de pessoas de almas abaladas, aflitas, angustiadas. E muitas vezes nós vamos descobrindo que está faltando um pouco das marcas de Jesus. E nessa noite Ele nos trouxe aqui para dizer: ei, você pode se revestir de mim. Ei, você pode se revestir do meu amor. Ei, você pode se revestir da minha humildade. Ei, você pode olhar para mim, porque eu sou uma boa referência. Por fim, aí nós chegamos no texto em que esse termo ele foi colocado como tema: revestivos de toda a armadura. Paulo, quando ele escreve, pastor Jefferson, esse texto, ele está preso, sob supervisão, ainda que numa prisão domiciliar, mas há uma escolta de soldados revezando ali para todos os dias poder observá-lo. Então Paulo, olhando aquele soldado romano, ele percebe marcas de uma proteção corpórea. Ele percebe que aquele soldado ele tem indumentárias que faz com que ele se torne alguém protegido, que faz com que ele seja protegido de ataques, talvez de um inimigo, talvez de um intento de um adversário, talvez num combate ele tem proteções. Então, quando Paulo fala revestivos de toda a armadura de Deus, ele fala de algumas coisas importantes. Primeiro, ele olha para o soldado, mas ele não quer que ninguém se vista como um soldado, como Davi foi orientado a fazer. Davi tinha uma guerra para lutar. Saul olhou para ele e disse assim: vista a minha arma, vista as minhas armaduras, pegue a minha espada, pegue o meu escudo, pegue a minha armadura. Pastor Jefferson Alves, não deu certo. Então não é da armadura humana. O texto diz revestivos da armadura de Deus, porque Deus sabe tratar cada um do mesmo tamanho. Deus tem uma armadura que dá certo em cada um. Não importa quem você é, Deus te conhece e Ele tem a medida exata para você. Ele tem a medida exata. Então essa é uma noite que você não precisa se preocupar para ter a armadura de ninguém, porque Deus tem uma armadura especial para você. E a armadura de Deus dá para toda a igreja. Não foi como Saul, porque a armadura de Saul não coube em Davi. Nós vivemos uma época de pessoas frustradas, inclusive dentro da igreja. Por que eu não estou nesse cargo? Por que eu não estou nessa função? Por que quem não prega sou eu? Por que quem não canta sou eu? Fique tranquilo, porque Deus tem um revestimento especial para você e Ele vai te usar da maneira como Ele quer, do modo como Ele quer. Cada um é de uma maneira. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, ele diz: o corpo é diversificado e não pode o olho dizer que não é nariz, a boca dizer que não é orelha, porque cada membro é importante. Então eu digo para você, nesse congresso unificado, não importa se você carrega algum título funcional ou não, Deus te ama do mesmo modo. Ele ama você e Ele te trouxe aqui nesse congresso para te lembrar que o inimigo não vai te alcançar, porque Ele tem uma proteção para você. Você está guardado e protegido debaixo da proteção do Todo-Poderoso. As asas do Altíssimo estão sobre você. Não tenha medo. Oh glória! Oh glória, não tenha medo, não tenha medo. Deus me incomoda para dizer a você nessa noite: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque você está protegido, ainda que as pessoas não vejam, mas do céu há uma proteção para quem está escondido no esconderijo do Altíssimo. Oh glória! Pastor Jefferson Alves, dá para pegar essa guitarra? E tenha dó de mim e dê um dó. Deus me incomoda para sarar pessoas que estão com medo. E Deus me mostra pela fé que algumas pessoas com medo estão tendo dificuldade de coisas básicas. O salmista, no capítulo 4 do Salmo, ele diz assim: paz me deito e logo eu pego no sono. Tem gente que não está nem conseguindo dormir, porque está com medo, está preocupado, está preocupada. Deus está dizendo para você nessa noite: você está protegido pela fé, porque o que nos faz vencer o mundo é a fé. Oh glória! Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando o fim,
suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está contigo, o Senhor está do seu lado. Ele é poderoso para te guardar. Aleluia, aleluia. Seja nessa noite todo medo dissipado. Talvez o inimigo tenha te entristecido, talvez o inimigo tenha te afligido, talvez o inimigo tenha usado a sua principal arma, que é colocar medo. Paulo está preso, mas não está com medo. Paulo não tem uma proteção como os soldados romanos tinham, mas olhando para aqueles soldados, ele sabia que ele tinha um escudo, que ele tinha uma couraça, que ele tinha mecanismo de proteção. Então descanse no Senhor, que Deus te deu mecanismo de proteção. Ele te deu mecanismos de proteção. Mas ele declara, então revista-se de toda a armadura. E ele passa a dizer das características dessa armadura. Versículo de número 14, ele detalha essas armaduras. Ele diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, nós vivemos um tempo em que o coração das pessoas está endurecido, quando na verdade o que deveria estar endurecido eram os nossos lombos. Pastor João Viana, ele conheceu o meu pastor, e eu estive até agora, o dia 29 de maio, sob supervisão do mesmo pastor, durante 25 anos, ouvindo a mesma mensagem, terça a mesma mensagem, quinta a mesma mensagem, domingo de manhã a mesma mensagem. Se tinha um evangelismo, era o mesmo pastor, as mesmas instruções, as mesmas orientações. E sabe que ao longo desses 25 anos eu vi pessoas com o coração endurecido, quando na verdade as Escrituras não nos mandam endurecer o coração. As Escrituras mandam nos amolecer o coração e ter sempre um coração tratável. Provérbios 4, 23, sobre todas as coisas que você deve guardar, proteja o seu coração. E muitas pessoas não têm entendido isso. Proteger o coração não é se ressentir, proteger o coração não é se afastar, proteger o coração não é ir embora, proteger o coração é endurecer os lombos com a proteção da verdade do Evangelho. Às vezes o seu coração vai estar sangrando, mas você vai estar pronto a receber os açoites que a vida vai te oferecer, sem desanimar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a igreja precisa entender que é necessário estar firmes. Com todo respeito, me permitam dizer, nós estamos vivendo um tempo de igreja de irmãos e irmãs Maria mole. E as Marias que me perdoem, porque eu não estou falando do nome Maria, eu estou falando daquele docinho, que é bem molinho, bem molinho. E o evangelho é duro. Mas ao mesmo tempo que ele é duro, ao mesmo tempo que ele aflige, ele consola, ele afaga, ele empodera. Nós temos um homem preso que não tem liberdade. Nós temos aqui um homem que está encarcerado, que sem liberdade de ir e vir. Mas esse homem é livre porque ele tem um coração disposto. As suas costas estão endurecidas pelos açoites, pelas aflições, mas ele está seguindo a verdade de Jesus. E essa verdade é poderosa, ainda que a vida lhe bata. Ele olha para Jesus e diz glória a Deus e avança. Ainda que as oposições lhe alcancem, ele olha para Jesus como verdade da glória a Deus e avança. Então revista-se, cinja os vossos lombos com a verdade. Oh glória! Cinja os seus lombos com a verdade. O apóstolo está olhando o soldado e está dizendo: ele tem as costas protegidas, ele tem o abdômen protegido, ele tem a parte torácica protegida, ele tem os seus sistemas e órgãos vitais protegidos com a verdade. O texto vai dizer que nós temos que nos revestir de uma armadura para resistir quem? O inimigo das nossas almas. Sabe qual é a maior arma que o inimigo usa, pastor João? Às vezes contra os pastores,
às vezes contra a esposa do pastor, às vezes contra o filho, às vezes, pastor Gerson Alves, contra a membresia. Chama-se uma arma poderosa, chamada mentira. A principal arma que o inimigo hoje usa é a mentira. Então, quando você veste-se da coragem, você filtra o que os seus ouvidos estão escutando. Você analisa se aquilo é verdade ou não, se pode seguir ou não. Então, como nós estamos em um espaço de tratamento, Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: nenhuma mentira vai te parar, porque você não é guiado pela mentira, mas você é guiado pela verdade, e essa palavra é verdadeira e fiel e digna de toda aceitação, e ela é apta para discernir os intentos e pensamentos do coração do homem. Tem muitas famílias entristecidas porque levantaram mentiras. Pessoas más usadas pelo inimigo causaram males, angústias, aflições na vida de muita gente. Eu me lembro aqui, pastor José, de uma ilustração. Pastoreando, pastor João Viana, em determinada região, lugar sofrido, uma luta para conseguir melhorar a estrutura, uma luta para ir atrás, pastor Jefferson, das pessoas para evangelizar. Uma pessoa levantou uma calúnia, uma mentira contra o pastor. A cidade pequena, todo mundo se levantou, afligiu a família daquele pastor, os meninos já não podiam ir mais para o colégio, a mulher já não podia ir mais para o trabalho, o pastor ficou aflito. O pastor líder chegou naquela comunidade e disse assim: como o assunto que te acusaram, ele é muito grave, então você vai ter que mudar daqui. E o pastor é um homem fiel, homem sério, e ele largou aquele trabalho. O trabalho sofreu, as famílias sofreram. 5 anos depois, a pessoa o procurou e disse: pastor, estou plenamente arrependido, porque tudo aquilo que foi dito contra o senhor, eu fui o causador, e tudo era uma mentira. Aí o pastor respondeu da seguinte maneira: vamos comigo. Subiu em um monte, pegou um travesseiro daquele de plumas de ganso, e ele balançou aquele travesseiro depois de cortar a almofada, e balançou, e balançou, e balançou, e o vento espalhou aquelas plumas para tudo quanto foi canto. Aí o pastor disse assim: eu te perdoo, você está perdoado, porque eu caminho com a verdade. Jesus em todo o tempo me consolou. Eu te perdoo, mas não dá agora para juntar todas essas plumas. Irmãos, esse texto ele é poderoso porque ele fala para nos revestir da verdade. Não permita que mentiras que sejam ditas contra o pastor, contra o ministério, contra a igreja, contra famílias, contra a mocidade, contra quem quer que seja, não seja um instrumento do maligno. Ele já tem um exército para fazer isso, ele já tem instrumentos de acusação. Nós não lidamos com a mentira, mas nós trabalhamos com a verdade, nós andamos com a verdade, porque a verdade é poderosa e ela sempre vence. Oh glória! Então, se porventura você está aqui nessa noite, você tem sido talvez sentido aflições por causa de palavras impróprias, mentirosas, Jesus nessa noite está te revestindo e dizendo: tenha calma, porque tudo vai dar certo, ainda que consequências de uma mentira talvez caminhe, mas fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus é provedor. Segunda maneira como o texto fala para que se revista é da couraça da justiça. Filipenses 3:9 diz: e seja achado nele, e não nenhuma injustiça da lei, ou justiça própria da lei, mas que venha a justiça que venha pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pessoas revoltosas. Não pode fazer nada comigo que eu vou procurar a justiça. Vou na justiça, eu tenho um advogado. Hoje todo mundo, pastor Jorge, tem um advogado. Eu tenho o meu advogado. Irmãos, eu também tenho um advogado, ele chama-se Jesus Cristo. Quantas mentiras, calúnias, revides vêm contra nós. Sabe o que nós fazemos? Nós botamos: ó Jesus, está tudo aqui. E nós vamos conversar com o nosso advogado no escritório. E nós vamos para a consagração colocar as mentiras, as acusações diante do nosso advogado Jesus. E nós vamos dizer: Deus julga a nossa causa. Nós nunca vamos pedir para Deus maltratar ninguém. Nós vamos dizer: julga a minha causa. Deus julga a minha causa. Essa é uma noite que Deus está entrando com providência em muitas causas. Diga a Ele: Deus julga a minha causa. Não faça, pastor João Viana, orações imprecatórias, antes ao contrário, coloque diante do seu advogado. Tem uma cantora que diz que nós temos um advogado fiel. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador.
minha causa entreguei em suas mãos. Minha audiência, ele já marcou esse congresso. Ô glória, tem audiência marcada. Tem audiência marcada. Descansa no Senhor, porque você tem um advogado. Então revista-se da justiça. Aí ele vai dizer mais, versículo de número 15, mas também calça os seus pés com a mensagem da paz. Irmão, isso é poderoso. O evangelho ainda é uma mensagem de paz. Jesus recomendou que quando nós encontrássemos as famílias, antes de dizer qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, diga: paz seja nessa casa, paz seja convosco, paz seja nessa casa. Como é que nós nos cumprimentamos? A paz do Senhor. Oh glória, nós temos paz. Nós somos um povo que tem paz. Não existe, pastor João Viana, nem um marketplace, pastor Jefferson, do mais desenvolvido. Hoje você compra tudo em casa. Até comida a gente está comprando do celular. Você comprar tudo. Você apertou o botão, a comida chega. Pipi, está buzinando, a comida está ali. Às vezes ela vem pronta, às vezes vem para fazer. Você compra tudo, roupa, você compra tudo. Mas sabe uma coisa que não se compra? É paz. E o príncipe da paz está aqui nessa noite para dizer: revista-se de paz. Ele ainda é um Deus de paz. O mundo pode estar em guerra na região oriental, na região ocidental, mas nós temos um Deus que é um príncipe da paz e ele batalha as nossas causas. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra pessoas. Ele disse: revista-se de toda a armadura de Deus, mas não é para lutar contra pessoas, porque a nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra é contra o inimigo. E aí o texto vai dizer que esse inimigo é voraz. E tenha sempre a mensagem de paz nos seus lábios. Carregue sempre uma mensagem de paz. Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados são os paz. Porque o que vai acontecer com eles? Eles vão ver Deus, eles herdarão a terra, eles serão pessoas do bem nesse tempo e no tempo vindouro. Então, revista-se da mensagem da paz, não esqueça-se dela. Para caminhar, para concluir aqui, pastor João Viana, no versículo 16 ele fala do escudo da fé. Ora, irmãos, nós temos uma arma poderosa. É a fé. A fé é assim, pastor Jefferson Alves. A matemática diz que não vai dar. A estatística diz que não vai dar. O que tem aí para a gente alimentar essa multidão? Um pouquinho de cada coisa, não dá. O que é isso? Não dá para fazer nada. A estatística, a matemática, as razões, as exatas, os axiomas firmes dos homens dizem não dá. Mas tem um mecanismo chamado fé. Tem a nuvem do tamanho da mão de um homem, vai chover. Eu não estou vendo nada, mas tem anjos cercando o lugar. Eu não estou enxergando nada, mas pela fé eu já estou vendo. Eu estou agradecendo antecipadamente. Ainda não chegou na minha mão, mas eu já estou dando glória a Deus. Eu já estou agradecendo, porque a fé vê o que os olhos humanos não podem ver. Então revista-se do escudo da fé. Escudo da fé. E aí ele passa a falar do inimigo. Depois de falar do escudo da fé, ele fala do capacete da salvação. Lucas capítulo 10, 20 ou 20 e 10, ele vai dizer que a gente tem que se alegrar por ter o nome escrito no livro da vida. Alegre-se por ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí, pastor João, ele fala do inimigo. Ele fala que o inimigo ele é poderoso. Nós temos que nos revestir para estar firme, porque o diabo, o vosso adversário, ele está pronto para te tragar. Irmãos, quantas pessoas o inimigo tem destruído? E ele é sorrateiro. Ele tem um mecanismo de trabalhar sorrateiro. Ele destrói casamentos, ele destrói famílias, ele destrói projetos empresariais. Ele muitas vezes, inclusive, se infiltra na igreja. Eu lembro que alguns anos atrás, tem uns 20 anos, fui convidado para pregar num evento. E no meio do culto, pastor Jefferson, eu nunca vi aquilo. E eu era bem jovem. Eu ainda sou jovem. Sabia que eu ainda sou jovem? Os irmãos sabiam, abrindo parênteses, eu uso esse bigode só para esconder a minha idade. Aí quando eu ficar velho, eu tiro, eu fico jovem. Aí eu estava pregando, eu ia pregar, aí a gente sentado, o pastor olhou e disse assim: meus irmãos, para o culto aí agora, nós vamos precisar fazer uma oração. Porque o diabo, ele está aqui dentro dessa igreja. E era o pastor da igreja. E eu ia pregar já na sequência. Eu falei: meu Deus, eu não estou vendo nada disso. E quando ele falou isso, esfriou a igreja. A igreja estava um fogo, assim, muito animada, assim. De repente ele disse isso, aí parece que jogou um balde de água gelada na igreja.
Eu, na minha cabeça, eu disse assim, mas que pastor imprudente. Quando que o diabo vai estar dentro da igreja, gente? Ele não anda dentro da igreja. E naquele dia eu reprovei internamente o pastor. Evidentemente que eu não falei nada, mas internamente eu reprovei. Mas depois que o pastor orou, irmãos, parece que houve um quebrantamento. De tal maneira que crianças, adolescentes, jovens, pessoas de idade, todos foram quebrantados e eu não tive dificuldade de pregar. Não tive dificuldade de pregar. Aí depois eu saí dali pensando, eu falei, como aquele pastor percebeu o diabo ali naquele ambiente que para mim era um ambiente espiritual. Eu não tive aquele discernimento espiritual. Irmãos, nós temos um inimigo que não brinca de ser inimigo. Jesus está conversando com os discípulos e ele fala do cerne da sua principal missão. Ele diz assim, olha, eu vou a Jerusalém e lá é necessário. E ele cita as referências dos profetas maiores, dos profetas menores, dos salmos. Ele cita as referências, ele conversando com os discípulos, ele cita. O principal discípulo se levanta e diz assim, isso não vai acontecer contigo. O que Jesus diz para o principal discípulo em um culto seleto com os principais pregadores daquele período e com o Filho de Deus? Arreda-te de mim, Satanás. Em um outro episódio, Jesus está na ceia. Ele está na ceia, ele parte o pão. E o texto diz que na ceia, o culto mais espiritual, o texto diz que o diabo entrou em Judas. Irmãos, ele não brinca de ser diabo. No dia em que os filhos de Deus se reuniam, quem apareceu também? O diabo. Então não se enganem, ele é sorrateiro, ele é ardiloso. Ele tem os seus meios. Mas sabe uma coisa que me encanta? E eu quero convidar você para ficar de pé, para pelo menos parecer que vai terminar, porque hoje é só o primeiro dia, né? E aí eu sou prudente. Olha que interessante. Nós temos um inimigo voraz, ardiloso, que tem os seus meios, que ele luta para destruir o seu povo. Mas nós temos recomendações. E quais são as recomendações? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Tem um dia, irmãos, que é um dia mau. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Tem um dia, irmão, que é um dia mau. Ia tudo bem na vida de Jó, até o momento que veio um dia mau. E sabia que todos nós temos um dia mau? Tem um dia que a gente descobre que está doente. Tem um dia que a gente descobre que vai ter um corte na empresa e de repente a gente sabe que o nosso nome está lá. Tem um dia que surge um imprevisto, surge uma batida num carro. Está tudo bem. Tem um dia mau. Mas sabe uma coisa que é linda em tudo isso? É que independente do dia, ainda que você ande pelo vale em que há a morte, em que as sombras da morte vai tentando te alcançar, o Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco. O Senhor Deus Todo-Poderoso está contigo. Ele está contigo quando tudo vai bem, mas Ele está contigo quando as coisas não vão bem. Ele está contigo quando tem congresso, mas Ele está contigo quando não tem congresso. Ele está contigo quando você tem aquilo que você precisa, e Ele está contigo quando você tem necessidade. Ele é um Deus presente em todo o tempo. E Ele marcou esse encontro para dizer a nós algumas instruções. E Ele diz, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6 a 9, ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele é quem tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão buscando alguém a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então não desanime, fique firme. Não desanime. Eu não sei se o seu dia tem sido um dia bom ou se você tem experimentado um dia mau, mas eu sei de uma coisa: você não vai voltar para casa nesse congresso da mesma maneira.
Você não vai voltar para casa da mesma maneira, sabe por quê? Porque se lançaram contra mentiras contra você, Deus está lançando a verdade do Evangelho ao seu favor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque agora nós estamos revestidos com a verdade de Jesus. Talvez você veio aqui nessa noite lançar alguma injustiça contra você, seja no seu bairro, seja no seu trabalho, seja nas unidades por onde você transita na sociedade. Ele está dizendo que hoje a justificação de Jesus, ela nos é suficiente, e a sua graça nos basta. Ele está dizendo mais: não se restrinja para pegar o evangelho da paz. Nós estamos em um mundo de guerra, mas as nossas armas são espirituais em Deus, e nós não nos calaremos. Nós anunciaremos Jesus, nós falaremos às pessoas que há uma solução. Nós iremos adiante com os nossos pés calçados todos os dias, anunciando que Jesus salva, liberta, cura, batiza, e breve vem levar o seu povo para morar com ele no céu. Não perca a fé. Esteja sempre embanhado com o escudo da fé. Não se esqueça da espada da palavra. E por fim, não esqueça de ser revestido do Espírito Santo, porque é a partir dele que nós nos apropriamos de toda essa armadura. Ela é invisível. Vão olhar para as pessoas e vão dizer: esse aí não tem nada para oferecer, esse ali não tem nada para oferecer, mas não sabem que nós somos guerreiros de Deus, guerreiras de Deus, revestidos com o poder espiritual. Então eu quero orar por você nessa noite. Quero orar contigo e dizer o seguinte: você tem uma responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? É resistir o maligno. Conta-se a seguinte ilustração. Certa feita o diabo passou e viu um cavalo amarrado. Aí ele chamou um dos seus anjos, e nós vimos aqui que há potestades, principados, dominadores de regiões celestiais. Não é uma guerra humana, é uma guerra nas regiões celestiais. As pessoas acham que o diabo está embaixo, mas o texto está dizendo que há uma guerra nas regiões celestiais. E aí, de repente, ele passou, Isaías, e viu o cavalo preso. Aí ele chamou um dos seus emissários, um dos anjos decaídos, e disse assim: vá ali e solte aquele cavalo. Soltou o cavalo. O cavalo entrou na terra do fazendeiro e comeu a plantação. O dono da fazenda pegou a espingarda, matou o cavalo. O dono do cavalo ficou sabendo disso, foi lá, pegou a sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda ficou sabendo o que o dono do cavalo fez, chamou o filho e matou aquele que havia matado. E o resumo é que houve um destroço total, e as pessoas saíram se matando, aquela vingança sem fim. Aí lá na frente, depois de todo aquele morticínio, alguém com lucidez, pastor Jeff, disse assim, com olhar espiritual, olhou para o diabo e disse assim: viu o que você fez? O diabo olhou e disse assim: eu só soltei o cavalo. Tem gente culpando um ao outro por causa das artimanhas do diabo. Esse congresso está iniciando hoje. Sabe como é que ele vai começar? Pegue na mão do seu irmão. Ele vai começar com unidade, porque desde o princípio o diabo tenta acabar com a unidade do povo de Deus, mas em todo o tempo ele perde, porque o povo de Deus é um povo que tem um Espírito Santo. O diabo destrói, Jesus Cristo levanta. O diabo separa, Jesus Cristo une. O diabo lança a mentira, Jesus traz a verdade, e ele está aqui nessa noite. Oh glória, oh glória. Então não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas saiba que enquanto você ora, ore pelo seu irmão do lado direito, do lado esquerdo. Enquanto você ora por ele, o revestimento do Senhor vai estar sobre você. A armadura do Senhor vai estar sobre você, da planta dos seus pés à sua cabeça. O Senhor está te cobrindo nessa noite, o Senhor está protegendo você nessa noite. Senhor, eu